Esse vídeo viralizou na internet por um motivo. Ele mostra um jovem faturando 40 mil reais por mês, editando vídeos pra gringos e vivendo como um rei. Pois é, o que ele não te contou é que você provavelmente nunca vai chegar lá. E eu vou te mostrar o porquê. Muita gente sonha em ganhar em dólar, em ter essa liberdade. Mas a verdade é que por trás desses números impressionantes, existe uma realidade brutal que ninguém fala sobre. Escuta, eu já faturei mais de 1,5 milhão de reais e já dirigi uma agência de edição de vídeos que atendia 200 clientes estrangeiros todo santo mês. Faz as contas aí, mais de 2.000 briefings todo ano com sotaques diferentes, fusos horários diferentes e listas de revisões diferentes. Tendo enfrentado todos esses e muitos outros desafios do mercado gringo, nesse vídeo eu vou te revelar o outro lado da moeda. Então essas são as 7 verdades duras que podem transformar o seu sonho de trabalhar com gringo em um pesadelo. E como você pode virar o jogo para de fato faturar em dólar como um profissional. A quarta verdade, por exemplo, eu chamo de relâmpago, porque quem comete é demitido na hora. Aliás, se você quer pular etapas e aprender o passo a passo exato para se tornar um editor profissional e até mesmo ganhar em dólar, é só assistir o vídeo que tá linkado aqui embaixo na descrição desse vídeo. É gratuito, é direto ao ponto e te ensina a resolver o problema que ninguém te revela na faculdade ou em qualquer curso da internet. Com isso, vamos começar o vídeo. A primeira verdade que eu quero falar sobre é que vai parecer que os gringos te odeiam. Você acorda, abre o seu e-mail ou o seu chat de mensagem com o seu cliente e a primeira coisa que vai ler é "Will you fix this or do I have to find someone else?" Que traduzido seria, você vai arrumar isso ou eu tenho que encontrar outra pessoa para te substituir? Não tem oi, bom dia, boa tarde, tudo bem? Não tem emoji sorrindo, não tem nada disso. Para um brasileiro, assim como aconteceu comigo, parece um ataque pessoal. Para um americano é só uma terça normal. Isso é por causa do American Business Tone, que é o tom americano de negócios. É uma cultura de linguagem onde a priorização é em eficiência. Para eles, ser educado é ser direto, apresentando soluções. Então, na mensagem que eu te dei de exemplo, onde ele falaria "Você vai resolver esse problema ou eu tenho que achar outra pessoa", ele só tá apresentando uma solução. Se você não consegue resolver o problema, ele vai achar alguém que consiga. Quando eu consegui o meu primeiro cliente gringo, isso ocorria direto. E sinceramente, eu sentia como se esse cliente me odiava e tava tentando me atacar pessoalmente. Mas depois de estudar um pouco e crescer com a experiência no mercado gringo, eu percebi que não. Na verdade, todos eles são assim e por um bom motivo. Se você for parar para pensar um pouco, essa comunicação super direta, assertiva e focada em solução faz muito sentido para negócios. O objetivo é resolver o problema em mãos da maneira mais simples e rápida possível, nem que signifique substituir você. E quando você entende isso, você para de ouvir ofensa e começa a ouvir urgência. Então aqui tá uma regra que eu utilizei para responder todos os meus clientes gringos desde que eu aprendi o American Business Tone, mantendo um pouquinho do tom abrasileirado, respeitoso e educado. O primeiro item da fórmula é recapitulação. Você vai repetir o que ele disse de uma forma que mostre que você entendeu o que ele está pedindo. O segundo passo é descrever o que você vai fazer em seguida em passos acionáveis, ou seja, em ações práticas que você está executando para resolver o que foi dito. E por fim, você vai desarmar ele com uma frase ingênua para mostrar que você não está atacando ele, e sim só direcionando o trabalho. Então no e-mail de exemplo, que é "Will you fix this or do I have to find someone else?" Então a mensagem seria mais ou menos assim: "I understand the issue", e aí você completa com qual o problema é, que foi apresentado. "I'm doing", e aí você completa com o que você vai fazer, quando você vai entregar e como. "If there's anything else, let me know." Então, só para completar aqui com um exemplo. "I understand the issue was on the main footage. I'm working on reconverting them to be able to do the rough cuts properly, and I'll deliver it to you on Frame.io by 5 p.m. If there's anything else, let me know." Curto, objetivo e com o prazo claro. E sinceramente, se eu soubesse me comunicar com os gringos nos meus primeiros 2, 3 clientes, eu provavelmente teria avançado muito mais rápido e fechado muito mais clientes. Talvez eu até teria alguns deles até hoje. Porque, sinceramente, eu parei de trabalhar com alguns clientes exatamente por causa disso. Era insuportável todos os dias receber mensagens passivo-agressivas, que para eles são normais, mas que no coração de um brasileiro são simplesmente inaceitáveis. No Brasil, a gente considera isso tóxico. Por exemplo, eu tinha um cliente que me pagava um fixo de $2.500 por mês para entregar vídeos das 10 da manhã até as 4 da tarde, então era meio que um fixo. Obviamente eu terceirizei porque era uma agência.
Em todo vídeo, o cliente enviava centenas de revisões em todos os vídeos. O que não era um problema, porque os vídeos eram só legendas. Só que aqui que entrava o problema, na comunicação dele. Em todas as revisões, em todos os pedidos, era sempre algo como: se você não resolver isso, eu vou te substituir, você quer que eu encontre outra pessoa para fazer isso, por que que isso aqui não foi feito, etc e tal. Eu acabei demitindo ele depois de 12 meses, acabei fazendo uma grana muito boa, mas não valia a pena o estresse por causa da comunicação, e acabou também que naquela época o valor já não fazia mais sentido pra mim, então alinhou muito bem. Então, pra ficar bem claro, você nunca vai refletir a frieza e a dureza, você vai refletir com segurança e asserção. Toda vez que chegar uma rajada de textos frios e tóxicos por padrões brasileiros, você tem que interpretar como telegramas te dando ordens. É uma informação e um prazo, e você responde que vai cumprir isso. Nada de ressentimento, nada de parágrafo chorando. Respira, responde no mesmo nível e segue o baile. Afinal de contas, você tá ganhando em dólar. Mas já falando de preço, vamos para a segunda verdade. Você não vai ser bem pago. Todo mundo do mercado fala: trabalhe para gringo e você vai ganhar 5, 6 vezes mais por causa da conversão de moeda. Aí você vai ver essas pessoas e elas trabalham, por exemplo, com Reels, editando cada vídeo por 10, 15, 20, 25 dólares. Que é literalmente metade do que você pode fazer cobrando pelo mesmo estilo de edição no Brasil. E muitas vezes as pessoas criam uma ilusão de que só para editar para gringos elas vão fazer muita grana, quando na verdade elas estão perdendo o mercado enorme que está na frente delas, que é o mercado brasileiro de edição. Vale muito mais a pena você trabalhar com clientes brasileiros que vão te pagar de 100 a 200 reais por reel, do que fechar com clientes gringos que vão te dar mais dor de cabeça, que precisam de mais qualidade técnica em uma língua que você nem domina para ganhar de 10 a 20 dólares por vídeo. Que é o que acaba acontecendo com muitos editores iniciantes que vão acabando entrando no mercado sem qualquer estratégia ou noção. Mas isso acontece porque edição e serviços no geral, para os Estados Unidos, para os clientes europeus, para os gringos no geral, é um commodity. Basicamente, todo mundo, até sua avó, o seu cachorro ou centenas de indianos, fazem o mesmo que você ou até melhor por 1/10 do preço. Então por que que eles vão escolher você? Por que que eles vão te pagar mais? É aí que entra entender um pouco da cultura deles. Se você entende um pouco da cultura americana, você sabe que eles não ligam para o seu serviço. Eles ligam para o problema que você está resolvendo para eles. Então, em vez de ser só alguém que edita vídeos, que é o que todos os indianos fazem por $1 cada vídeo, você tem que ser a pessoa que traz algum tipo de resultado ou ajuda a solucionar um problema. E eu vou te dar o segredo que permitiu eu fechar mais de 150 mil dólares em contratos com gringos nos últimos 2 anos, simplesmente mudando o jeito que eu vendia. Enquanto todos os editores estavam falando: eu vou editar o seu vídeo, eu vou trazer uma qualidade melhor para o seu vídeo, eu falava: eu vou te ajudar a postar todos os dias. E, se você sabe um pouco de Instagram, você entende que postar todos os dias é essencial para qualquer crescimento. Com essa pequena mudança de oferta, eu consegui sair de pouquíssimas vendas por mês para fechar literalmente 10, 15, 20 mil dólares todos os meses, com edição de vídeo simples. Então, na próxima vez que você for vender o seu serviço para um americano, principalmente, ou para qualquer cliente internacional, foque em apresentar qual resultado você vai trazer ou qual solução você vai resolver para ele. E nunca só qual serviço você vai executar. Isso vai te diferenciar dos 1001 indianos, paquistanes ou filipinos que estão cobrando 1/10 do seu valor. E já falando desses profissionais de países de terceiro mundo, vamos para a terceira verdade, a guerra de preços global. O meu primeiro choque sobre isso foi quando eu fiz a minha primeira proposta que foi aceita no Upwork para um cliente gringo que queria vídeos de YouTube. Eu lancei 80 dólares por vídeo, sendo modesto, barato para o estilo que ele queria. Fiz um teste grátis e ele foi super transparente comigo. Ele falou que tinha centenas de editores cobrando 10, 15, 20 dólares para fazer a edição igual a mim. Então nós negociamos e eu adicionei algumas coisas no pacote pra gente conseguir trabalhar juntos. Mas se eu não tivesse feito isso, eu teria perdido pra alguém que tá lá na Índia, cobrando 10 dólares pra editar o mesmo vídeo que eu, e não teria como competir. E essa é a verdade. Não dá pra competir no mercado internacional com preços. Sempre vai ter alguém que faz pelo preço mais ridículo possível, principalmente os indianos. Então, eu tive que mudar o jogo. E foi aí que eu comecei a focar no mercado de Reels, especificamente resolvendo os problemas dos clientes, igual eu citei na dica anterior. E uma regra para você que vai fechar algum cliente de edição de vídeos é: quando você se posiciona como especialista, a batalha de preços perde o jogo. Não é mais sobre o preço,
e sim sobre o que você está entregando para a pessoa. Então, se você está pensando em ir para o mercado gringo simplesmente para ganhar 5 vezes mais e fazer 5 vezes menos, você está muito, muito enganado. E provavelmente vai acabar perdendo seu tempo e ficando frustrado. Na verdade, você vai trabalhar 5 vezes mais, talvez não em tempo, mas sim em esforço, estudo, teste e negociação para então ganhar 5 vezes mais de verdade. Se você for só mais um, você vai ganhar igual mais um. E sério, o que eu vejo de editores que vão trabalhar na gringa e começam a pegar clientes gringos e fazem menos do que eles poderiam fazer trabalhando no próprio Brasil é ridículo. Editores que tiram 2, 3 mil reais por mês com edições gringas, quando podiam estar fazendo 6, 9, 12 no Brasil. E eu já vou explicar por que isso acontece, e é simplesmente uma explosão mental quando você entende. Mas ninguém do Brasil vai te falar isso. Eles vão continuar te vendendo cursos, métodos, fazendo vídeos mostrando como eles ganham para gringos e é um sonho porque eles editam pouco. Enquanto a verdade é frustrante e é diferente. Mas falando em frustrante, isso acabou de me lembrar da quarta verdade dura. Lembra quando eu falei na introdução que eu ia te falar de algo que pode te demitir na hora que você comete o erro? Bom, é gramática, meu amigo. História rápida, real, que aconteceu comigo. Eu perdi um cliente que tinha me pago até o momento $14 mil em pacotes mensais recorrentes durante um período de alguns meses, porque um dos meus editores escreveu uma palavra errada em um vídeo importante. Não só isso, mas para piorar, em um vídeo anterior, ele tinha escrito o nome do cliente com uma letra errada que era muito fácil de ser confundida. Esses 2 strikes, e fomos de base. A gente foi pro cemitério, ele demitiu a gente na hora. Não tinha negociação, não tinha pedido de desculpas que a gente podia fazer, mesmo tendo mostrado resultados, mesmo tendo trabalhado com esse cliente há meses, erros de gramática em todos os meus clientes, principalmente os clientes que pagam bem de verdade, não esses mais baratos, é um erro que simplesmente é inaceitável. Para os americanos, erro de gramática é um crime de reputação. Então, para você que talvez não domina o inglês nativamente, ou não teve a bênção de ter um inglês mais aprofundado, vou te passar a checklist de sobrevivência, que é a seguinte: você vai instalar o Grammarly e vai ativar para funcionar em todo o programa. Não só isso, mas todo vídeo que você for legendar, você vai transcrever com o ChatGPT e pedir para ele se tá tudo certo. E se é um projeto que vale mais de $1.000, eu recomendo que você contrate um americano nativo ou alguém com inglês nível nativo, nunca fluente, apenas nível nativo, para fazer correções gramaticais para você. Inclusive, na minha agência, a gente tinha um time só para isso. Como você deve imaginar, com 200 clientes por mês passando por ali, eram mais de 3, 5 mil vídeos por mês, nós precisávamos garantir que os nossos editores brasileiros conseguissem entregar perfeito. E para resolver isso, a gente não queria treinar o inglês do editor, que ia demorar muito tempo, a gente simplesmente contratou alguém que sabia o que estava fazendo para revisar todas as legendas. E isso, meu amigo, salvou centenas de milhares de dólares do nosso bolso. Você tem que se lembrar que para um americano, um vídeo é o cartão de visitas dele. Se você mancha esse cartão, parece amador e é ruim na reputação dele. Pelo menos na mente deles, porque a gente sabe que não muda porra nenhuma e ninguém liga. Mas vamos deixar eles pensando assim, né? Eles pagam bem. Falando de coisas que são idiotas, mas que são extremamente irritantes, vamos para a próxima verdade, a quinta, que é revisões. Americano vive na cultura do feedback loop, ou seja, um ciclo de melhorias contínuas. E para fazer uma melhoria, você precisa revisar algo que foi feito. Você sabe onde isso está indo, né? A maioria dos clientes americanos, principalmente os que pagam bem de verdade, esperam com expectativa que você vá oferecer umas 3 ou 4 rodadas de revisão completamente de graça, sem reclamar e com prazo rápido. Inclusive, para muitos clientes americanos, não oferecer revisões grátis é motivo de demissão, porque eles veem revisões como melhoria e que você deveria estar aprendendo com essas revisões para fazer um trabalho melhor. Normalmente, na minha experiência, trabalhar com alguns clientes extra premium, aqueles projetos ali que vão ir de 500, 1.000, 2.000 dólares por vídeo, vão acabar permitindo pagamentos por revisão, mas ainda é algo muito, muito específico e restrito. Na cultura deles, revisões são simplesmente algo que é esperado de você. E aqui, a única solução que eu, os meus editores e os meus sócios tivemos foi em simplesmente mudar a sua mentalidade e não a realidade ao seu redor. Se para todos os clientes americanos que pagam bem, revisão é algo que eles esperam de você gratuitamente,
por que você não vai só aceitar isso em vez de tentar brigar com eles? Se você tá entrando nesse mercado onde você é o estrangeiro, é você quem tem que se adaptar. Então, em vez de tentar ficar fazendo contrato, pacote com revisões ou custos adicionais, simplesmente aprenda a lidar com as revisões. Pense em: você está adentrando a mente do cliente no que ele quer de verdade, no que ele gosta, e vai te ajudar a entregar um vídeo melhor com mais resultados. E se pelo menos não tiver mais resultados, você aprendeu algo. Você aprendeu a visão do cliente e pode replicar isso depois para diminuir as revisões. Foi exatamente isso que a gente aplicou na minha agência. Foi algo que um dos meus primeiros clientes gringo falou para mim que eu achava absurdo de primeiro, mas que agora eu entendo. É o seguinte: ele falou: nós temos que ler a mente dos clientes. Antes mesmo deles pedirem uma revisão, a gente tem que ter ela feita. Na época eu fiquei tipo, cara, isso é impossível, você é um idiota. Mas hoje eu entendo o que ele quis dizer. Se trata simplesmente de adaptação cultural e expectativa visual. Ou seja, entendendo exatamente o que o cliente busca, como ele quer, quais são as referências, etc e tal, você consegue prever as revisões. Porque se você entregou algo que não encaixa com o que ele pediu de começo, é óbvio que vai ter alguma dissonância aí. Mas se você já copia exatamente o que ele pediu no começo, as revisões diminuem, o cliente se sente muito melhor com o seu trabalho, porque é exatamente o que ele pediu, e você se safa de revisões ilimitadas. Então, muda a sua mentalidade e não tenta mudar a realidade. E a sexta verdade é uma que entra sobre os pontos anteriores que eu até falei que ia falar para vocês, que é o motivo pelo qual tantos brasileiros acabam entrando no mercado de edição gringo e acabam fazendo menos do que eles poderiam estar fazendo aqui no mercado brasileiro, que é o limiar de qualidade elevado. No mercado internacional, os indianos, os filipinos ou até mesmo os próprios americanos brincam com o que a gente chama de nível profissional. O que para eles é um nível iniciante, amador e ruim, pra gente é um nível de qualidade extremamente alto. Ou seja, existe um exército, uma multidão, milhões de pessoas com habilidades melhores que você, que vão estar cobrando a mesma coisa que você ou até menos, prontos para pegar qualquer projeto que você se aplica. O cliente sabe disso, ele não é estúpido, ele é só americano, e você precisa saber também. Agora, eu poderia entrar em um vídeo aqui de 30 minutos explicando só a política e a economia e todo o sistema social que fez isso acontecer, mas para resumir em algumas palavras, brasileiros são burros, o resto do mundo tá muito na frente da gente, mas isso pode mudar se você começar a estudar. Mas não estudar só técnica, você tem que ser irreplicável, porque técnica qualquer indiano ou até a minha avó aprende a editar. Você tem que entregar algo que só você consegue, e é aí que entra resultados. Quando você começa a entender o que o cliente quer, que normalmente são visualizações ou dinheiro, você consegue fazer uma engenharia reversa para entender o que vai fazer ele chegar até lá. Quais são os passos que fazem o cliente chegar nesse objetivo. Entendendo como aplicar esses passos de maneira otimizada, que vai fazer ele chegar lá, você se torna um editor insubstituível. E muitas vezes não é tão complexo quanto você imagina. No vídeo aqui na descrição eu explico exatamente a minha estratégia para fazer isso. A estratégia que me tornou insubstituível. Mas é claro, isso não é desculpa para pular os básicos. Teoria das cores, design, hierarquia de elemento, fonte, motion, storytelling, cutting, sound design. Tudo que é o básico, você tem que saber aplicar técnicas básicas em um nível profissional, porque isso é simplesmente o básico para eles. E para terminarmos as 7 verdades, eu quero te falar sobre algo que mudou a minha mente quando eu descobri. Não só trabalhando, mas na vida inteira. E isso também faz parte do primeiro ponto, que é sobre a cultura americana, mas ela é muito importante para você que vai trabalhar nesse mercado, que é: seja a solução e nunca o problema. Imagina que você vai editar um vídeo e o seu cliente acaba te enviando algum arquivo meio confuso ou com algum problema. A última coisa que você quer fazer como editor profissional que quer ganhar bem no mercado internacional é falar para o cliente que teve um problema. Inclusive, muitas vezes, dependendo do nível do cliente, ele vai te ignorar e você vai ter que resolver sozinho de qualquer jeito. Inclusive, isso aconteceu comigo essa semana. Eu tô trabalhando com um cliente com o potencial de fechar um pacote de $10 mil por mês. E nós tivemos um arquivo que ele enviou errado. A primeira coisa que eu fiz, na maior idiotice porque eu esqueci dos princípios, foi mandar pra ele o problema, esperando que ele ia me ajudar, porque, sei lá, talvez dessa vez seria diferente. Mas não, foi igual todas as outras vezes que eu fiz isso com outros clientes. Eu devia ter aprendido a minha lição, mas eu fui bobo. Tava moscando. Ele ignorou e só falou resolve aí. É claro, não com essas palavras, mas
ele quis dizer isso. Então aqui vai um segredo para você lidar com isso e como eu lidei com essa situação. Você vai primeiro tentar resolver o problema com o melhor das suas habilidades. Então no caso nós editamos o vídeo com o arquivo errado. Então você vai entregar para o seu cliente para mostrar que você fez o que foi enviado e que você foi proativo e vai dar apenas 2 opções para ele. Depois você vai pedir para ele escolher entre a primeira ou a segunda e mais nada. Ele só tem que enviar no chat 1 ou 2. E foi exatamente o que eu fiz. Eu editei o vídeo com o meu time, enviei para ele e falei, aqui está o problema. Primeiro, a gente pode fazer isso. Segundo, a gente pode fazer isso daqui. Escolhe e fala pra gente 1 ou 2. Então ele simplesmente escolheu uma das opções, a gente aplicou isso e tudo foi resolvido da maneira mais rápida possível. Mas se você ficar mandando problema atrás de problema para o seu cliente, o que vai acontecer é que ele vai te ver como um problema e vai te demitir. Um editor que é autossuficiente, autodidata e responsável nunca vai ser substituído. E antes de terminar esse vídeo, eu quero te dar um bônus secreto aqui, que eu vou criar um vídeo inteiro sobre depois, mas antes eu tenho que te falar para você não acabar se frustrando. Nunca, e eu digo nunca, vá atrás de clientes em plataformas de freelance, seja no Upwork, no Workana, no Fiverr, em qualquer uma dessas. Existem maneiras muito melhores e mais eficientes de conseguir clientes que pagam mais. E nessas plataformas você só vai perder tempo competindo com os indianos, que eu já falei sobre nesse vídeo. Mas voltando, mesmo com todos esses problemas, ainda vale a pena trabalhar no mercado internacional. Inclusive, até eu que passei o último ano focando apenas no mercado brasileiro estou voltando ao mercado gringo. E já tô com a expectativa de fechar mais de $15 mil em clientes. Clica aqui em se inscrever e ativa o sininho para ser notificado quando eu postar um vídeo mostrando a minha estratégia inteira para fechar esses clientes. E agora assiste o próximo vídeo que tá aqui na descrição te ensinando como fechar utilizando o meu método. E lembre-se, você não pode sair do sistema, mas pode sair do controle dele.